olha só, meus lindos e minhas lindas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Isui Podcast. Estamos aqui junto com o Fala Fofo favorito do Brasil, o Rafa Lima, e o nosso convidado de hoje é um dos humoristas aí mais respeitados desse país, certo? Além de ter uma vasta história aí como redator, jornalista, repórter, enfim, com vocês, Marcelo Madureira, certo? Do Cacete Planeta. Lembrando que é uma transmissão direta do Vaticano. Diretamente do Vaticano, do de fato, entendeu? O Marcelo tá fazendo a cobertura ali no VatBet ali, ele vai passar um pouquinho pra gente aí. Não, o VatBet é o meu patrocinador. É o seu patrocinador. Vaticano Bet, né? Inclusive, vocês dê seu aplicativo. Eu estou aqui trancado no Vaticano, nas dependências da Capela Sistina. Eu fui contratado com exclusividade para participar aqui dos debates, né, do conclave que vai escolher o novo Papa, e também contratado para animar as horas de lazer, né, que tem os debates teológicos profundos e tal, são exaustivos, e eu, nas horas de lazer, eu animo, né, o entretenimento, tem várias atividades lúdicas, tem Acerte o Buraco do Cardeal, tem várias coisas, né? Tem víspora, tem vários brinquedos e jogos, muitos de natureza sexual, e eu organizo aqui. E como é que tá as apostas aí? Fumaça branca ou fumaça preta? Não, olha, você sabe que eu estou aqui debaixo da lei canônica, então eu não posso revelar. Né? Sei que os cardeais africanos estão muito cotados, porque eles são assim, bem dotados de sabedoria. Sentido da palavra, né? Digamos assim. E mas varões de respeito, né? Varões de respeito. Tudo pode acontecer no conclave, né? Marcelo, você com essa sabedoria toda, essa experiência de vida, você nunca pensou em seguir a carreira estudar eclesiástica? Teologia, virar um padre? Hoje poderia primeiro, correndo ao papado. Eu sou ateu, então o meu ateísmo me impede de seguir carreira, né, eclesiástica ou em qualquer outra religião. Mas isso não tem nenhum problema com o meu trabalho, né, missionário, de animar conclaves, animar reuniões rabínicas, também reuniões de imãs, ayatolás, conventos de freira também, animo surubas em conventos de freira. Eu tenho esse lado meu religioso que eu faço com muito prazer. Místico, né? Mas eu jamais pensei em seguir carreira religiosa, porque eu não gosto de comer criança, então eu não posso ser católico. Sim. Padre católico. Vocês estão rindo, né? Essa coisa que eu estou com uma maior seriedade. De engraçado, de nervoso. É uma realidade triste, entendeu? Mas acontece muito por aí, pô. Pô, Marcelo, vamos falar um pouco. Vamos, Marcelão, vamos falar da sua origem agora um pouquinho, certo? Pô, curitibano, cara, curitibano. Eu nunca imaginei. Ele é piá. Ele é piá. De origem não piá. Sou piá. E não sou piá de prédio, sou piá de rua. Piá de rua, maloqueira. Não, eu era sou, né, de grande estirpe, mas eu sempre morei em casa, não era piá de prédio, eu andava na rua, jogava bola, essas coisas, jogava bola mal, diga-se de passagem, mas enfim, fui criado na rua, né. Essa é a pergunta agora. O Marcelo pequenininho, ele pensava ou ele imaginava em vir a se tornar esse humorista? Jamais, cara. Nunca pensei que ia viver de ser babaca. E para você ter uma ideia, eu sou engenheiro, trabalhei 8 anos no BNDES. Isso que eu ia perguntar agora. O meu projeto de vida era ser presidente do BNDES.
ir trabalhar no FMI, numa coisa... Pô, escolheu o lado errado da carreira, então, hein? Tivesse sido presidente do BNDES. Não, você, até hoje, olha a minha leitura aqui, eu estava esperando vocês aqui, olha o que eu estou lendo aqui. O que era a República Tecnológica, Tecnologia Política e o Futuro do Ocidente, do Alexander Karp. O que era profissão virou hobby, o que era hobby virou profissão, só isso. Mas a tua especialidade, você estudou engenharia com vários cursos. Engenharia de produção. Teve envolvimento até com estava lendo com DCE. Foi diretor do DCE. DCE e tudo. E você encontrou com os outros parceiros teus na faculdade, mas por que começaram a escrever humor e não uma tese para a NASA, alguma coisa assim? Da onde? Cara, eu estudava no colégio de aplicação. Uhum. Aliás, quem também estudava lá era o Cláudio Manuel, que era da minha sala, e o Reinaldo também estudou lá, só que o Reinaldo já tinha saído quando eu entrei no colégio de aplicação. E era um colégio muito politizado, aqui era um colégio experimental aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, era pequeno, era dificílimo de entrar. Era o CAP, era puxado pra caramba, era o CAP e a FRJ, E aí, não, eu reparei uma vez, eu reparei no poder da imprensa. Quando eu era pequeno, eu tive muitos brinquedos, mas meus pais uma vez me deram um brinquedo que era imprensa infantil, que era para você fazer jornal, sabe, com carinho e tal. E eu comecei a fazer aquilo e tal, e aí eu comecei a pendurar aquilo. Eu fazia o jornalzinho da turma e pendurava aquele jornal que eu fazia na mão no mural da sala. E eu ficava impressionado como as pessoas se importavam com aquilo, iam lá ler, comentavam, ficavam putas. Aí eu vi o poder da imprensa, e principalmente o lado podre, que é a imprensa marrom, que eu me dedico, né? Você pode achacar pessoas, você pode inventar histórias e tal, e as pessoas acreditam naquilo que você pendura lá. Então, isso já no colégio de aplicação. Quando eu entrei para a escola de engenharia, e naquela época, engenharia praticamente só tinha homem, né? Numa aula de cálculo, até Roberto, Hélio e eu estávamos assistindo e conversando na aula de cálculo, e, não tem nada para fazer. Eu falei, vamos fazer um jornal de humor? E trouxe um artigo. E aí começou o Caceta Popular. Caceta Popular. E depois a gente se juntou com o Planeta Diário, né? Do Reinaldo, do Hubert e do Cláudio Paiva, e o resto é história. Eu lembro que era impresso, você tinha um Pasquim. Vocês se baseavam, tinha um Pasquim como... Não, o Reinaldo chegou a ser editor do Pasquim. É mesmo? Editor, E o Hubert era do Pasquim. Na verdade, quando eles resolveram fazer o Planeta Diário, foi uma espécie... Não era uma dissidência, mas eles resolveram, junto com o Cláudio Paiva, que também era colaborador do Pasquim, fazer um outro projeto mais de humor mesmo, puro humor. O Pasquim tinha humor, mas também tinha ensaios, era uma espécie de Piauí, né? Só que o Piauí não tem humor. Eu sei. Na minha compreensão de humor, não tem. Sem graça pra caramba aquele humor que eles fazem. Como foi? E essa experiência do Caceta, né? Do Caceta Popular ali, do jornal, e posteriormente o Diário, foi que te abriu as portas, né? Pra televisão, assim. Porque você começou trabalhando na TV Pirata, né? Sim, começamos todos como redatores da TV Pirata. Na verdade, antes disso, como eu trabalhava ali no centro da cidade, e o escritório do Planeta era no centro da cidade, eu saía do BNDES e ia lá piruar na redação do Planeta, e acabava colaborando. E acabei virando uma espécie de oficial de ligação entre a Caceta Popular e o Planeta Diário. E eu estava lá um dia e veio um cara de televisão chamado Sérgio Mata, uma produtora, propondo a gente fazer um programa de humor. Aí nós fizemos
o Hubert, o Reinaldo e eu escrevemos, e o Sérgio dirigiu, o Vandergleison Show, que foi exibido na Band, mas só teve um. Porque quando o Boni viu, ele nos contratou ali na mesma hora para escrever a TV Pirata, que estava sendo gestada na Globo. Porque eles viram ali o roteiro que vocês fizeram para esse piloto, para esse programa. Não, eles viram o programa pronto. O Sérgio Matter era amigo do Boni, aí ele levou a fita para o Boni ver. Aí o Boni falou, não quero nem saber. Nós estávamos juntos, você, estão contratados, não quero nem saber. Mas já estavam toda a trupe já estava, ou entrou alguém depois? Não, eles estavam. O Cláudio Paiva já estava na Globo, ele tinha saído do Planeta, e ele já estava na Globo meio que coordenando a turma que ia escrever a TV Pirata. Então já tinha lá a Patrícia Travassos, o Vicente Pereira, o Mauro Razzi, já tinha lá o Miguel Falabella, uma turma, o Luiz Fernando Veríssimo, o Laerte, o Glauco. Então a gente se juntou a essa turma para fazer a redação da TV Pirata. E nós entramos lá com a faca nos dentes. Então, como a gente não tinha, né? Para nós aquilo foi uma oportunidade ímpar, né? Como os outros que já tinham uma carreira consolidada, consagrada, tanto nos quadrinhos quanto no teatro, na televisão e tal. Nós não, nós éramos uns simples iniciantes, né? E a gente ficou, então, um tempo, inclusive, trabalhando lá e morrendo de medo, porque ninguém queria comer nossa bunda. Então, falou, como é que vai ficar nosso contrato? Entendeu? Até agora, ninguém levou a gente para fazer teste do sofá e a gente se sentiu até meio discriminado. Mas aí, o que acabou que até o Cláudio Paiva, enfim, a gente começou meio que fazendo a maior parte da TV Pirata. E com essa galera? Patrícia Travassos, Miguel Falabella, como foi trabalhar com essa galera? Vocês conseguiam... A gente, na verdade, não, a gente só se reunia com essa trupe grande toda, assim, de 2 em 2 meses para fazer uma avaliação. Na verdade, nós, Caceta e Planeta, construímos 2 núcleos de trabalho. Um núcleo era o Reinaldo, o Hubert e eu, e o outro núcleo eram os outros cacetas, né? O Cláudio Manuel, o Hélio, o Bussunda, né? E quem mais? O Beto Silva, né? Então eu passei nessa época para a televisão, eu escrevia com o Hubert e com o Reinaldo para a TV Pirata. Você tinha saído... E, eventualmente eu cheguei a escrever também junto com o Pedro Cardoso, entendeu? E com o Alexandre Machado. Mas você ainda estava no BNDES ou você largou o BNDES quando você foi? Aí eu saí do BNDES. Foi aí que eu saí do BNDES. Né? E Marcelão, eu tenho uma dúvida aqui, né? Eu era assim, quando o Caceta, né, começou, eu era criança, mas gostava de assistir, achava o humor, as paródias, assim, bem legal, né? Uhum. Que vocês faziam sobre as novelas, os programas, as músicas, enfim. E eu tenho vocês, assim, o pessoal em si, o Cacete Planeta, como uma referência de humor para mim, muito boa, muito construtiva, porque apesar de ter as piadas, tinham piadas com... Como assim? Não com conteúdo, mas piadas... Eu acho, eu vou dizer, a gente resolveu... Piadas com mensagem, sabe? Não só... O nosso humor, eu digo, a gente veio fazer, e a ideia era fazer humor inteligente. Sim, Tanto que aí foi o grande ideia. Agora, a piada inteligente, ela não precisa ser extremamente sofisticada ou uma coisa que seja, assim, hermética, nada disso. Pelo contrário. Ela é difícil de fazer porque ela tem que ser popular também. Sim. Entendeu? Então, e aí que teve aquela discussão com o Chico Anísio, que dizia, mas a minha empregada não entende essas piadas. Ele estava enganado, a empregada dele entendia sim. Quer dizer, cada um entende uma piada, ou qualquer obra, seja de literatura, de artes plásticas, de cinema, na hora que ele é exibida, cada um tem uma leitura. Então, se eu falo uma piada e tal,
Você pode ter uma visão sofisticada daquilo, erudita e tal, ou pode ter uma visão extremamente simplista daquilo. Eu, pelo menos, quando estou olhando aqui você, Guilherme, eu fico imaginando uma cena que eu adoraria fazer. Eu filmar você comendo uma banana e dizendo que era Cláudia Ohana. Ah, meu Deus. Mas não é? Boa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto esse quadro. Gravar um sketch desse aí. Agora eu vou ver uma imagem da foto da Cláudia Ohana na internet e vou começar a rir, porra. E chupa a buceta dela, Rafael. Porra, não posso nem falar quem dera porque eu sou comprometido. Não tô fudido. Olha só. Não tô dois ferrado ursões. Dois ursões, hein? Vocês vieram no show da Lady Gaga? Quem dera. Não conseguimos ingresso. Esgotou. Rapaz, eu nunca vi tanto viado junto, rapaz. Mas, em minha defesa, eu assisti o Justin, então tá bom. Grandão, nosso diretor, você foi no Lady Gaga? Eu não estava disponível no dia. Ele não Estavam ocupando ele. Ele não confessa, mas ele sumiu no final. Eu não posso falar sobre isso. Sabe que... Colorido de lembrar. Eu estava hoje no almoço conversando com os amigos e uma das reclamações do público que teve que estavam faltando homossexuais ativos. Estava uma falta de homossexuais ativos. Então você andava na rua, tinha um montão de cara de bunda para cima, tudo esperando uma vez. Entendeu? Não tinha ninguém. E não, faltava, de muita porta, pouco parafuso. É um caso de economia. Você falou do Ursão, muita cara, demanda. Eu vou falar agora sobre assédio, viu, Marcelo? Um papo sério que é sobre assédio sexual, assédio moral. Eu sou um cara que eu sofro muito assédio, entendeu? Da comunidade gay, cara. Eles olham pra mim como se eu fosse aquele último frango de padaria dentro do forno, assim, sabe? A última bolacha do pacote. Eu me sinto de verdade. Eu passo na Vieira de Carvalho à noite, eu me sinto uma gostosa passando num canteiro de obra, cara. Se você você passa lá, né? Tu passa lá, né? A minha pergunta é, por que você tá fazendo lá à noite, cara? Ele vai e volta, ele vai e volta. Ele vai, passa, tô passeando, volta. né? É que eu tô com autoestima baixa, e quando eu tô com problemas de autoestima, eu passo lá na Vieira de Carvalho pra aumentar o borocodó. O Guilherme é da comunidade BTG QY+. Conhece a comunidade BTG? BTG, pô. São os viados da Faria Lima. Marcelo, por que Madureira, velho? Porque eu não entendi até... Cara, porque eu comecei a minha vida, assim, na época de faculdade, eu trabalhava em colônia de férias, aqui da comunidade judaica do Rio de Janeiro, animava e tal, bababá. E um grande amigo meu, que a gente fazia parceria, José Leon, ele até seguiu carreira teatral. Mas ele não era viadão. Aí a gente resolveu fazer um grupo de animar a festa infantil, porque naquela época não tinha isso. Só tinha o Palhaço Carequinha e o Big Jones. Aí a gente resolveu fundar um circo, chamado Gran Circo Pessegonha. Que inclusive o Bussunda e o Cláudio Manuel eram também desse circo Pessegonha. E os palhaços eram eu e o Zé Leon. Aí ele falou, eu vou ser o palhaço Cantareira. Aí eu pensei, Cantareira? Então vou ser o palhaço Madureira. E assim ficou. Coisas que a gente não sabia. Não sabia, porque vocês estudar e não vi isso. Marcelão, e uma pergunta que eu tenho assim, quando vocês, né, a gente sabe que hoje em dia, pelo atual cenário político que a gente vive, é uma pá de bloqueio, uma pá de lacração, woke. Uma pá de coisa do woke, todas essas paradas aí. Hoje nada pode, né? Nada pode. Quem disse, Guilherme? Eu ignoro esse troço. Ignoro solenemente. Mas como seria o Caceta hoje na TV? Como que seria? Vocês seriam... Ora, eu acho que foi, eu outro dia escrevi sobre isso, foi um equívoco da Globo, porque eu acho essas políticas identitárias, isso tudo. Não que as agendas sejam equivocadas, mas muita gente ganha dinheiro com isso e acaba virando uma militância falsa, porque a questão das orientações sexuais, do machismo, de todo do preconceito, tudo isso, elas
você criando guetos, você não resolve nenhuma. Sim. E eu acho, por exemplo, que se houvesse uma... Não, o problema é a educação. Nós vivemos num país que é injusto e não é educado. As pessoas não têm acesso à educação. Uma sociedade mais educada, ela é menos preconceituosa, ela é menos machista, ela é menos racista, é tudo menos. Né? E o humor, essas pessoas, esses militantes, eles não entendem o papel do humor. O humor é uma coisa muito sofisticada, porque o humor é o exercício de você rir de si mesmo. O humorista, ele faz com que a gente não se leve tanto a sério, que a humanidade não se leve tanto a sério. Porque essa é a melhor maneira da gente meditar sobre os nossos preconceitos, sobre as nossas limitações, sobre as nossas hipocrisias. E isso, então, por isso a gente faz piada de viado. Mas isso é um raciocínio muito sofisticado para esses caras entenderem. E aí, não sei o quê, eles decretaram, se decreta, né, que essa política de cancelamento não pode. Onde é que está escrito que não pode? Eu continuo fazendo as minhas piadas. Eu acho que foi um erro da Globo, porque eu acho que nós teríamos uma espécie de licença poética da sociedade brasileira para continuar o nosso trabalho. Porque eu digo a vocês que quem pratica essas políticas autoritárias de cancelar os outros, dizer o que pode e não pode, é meia dúzia de babacas. Quer dizer, babacas não são espertos, porque ganham dinheiro com isso, ganham dinheiro com ONG, com o cacete A4, e decretam, né, numa atitude autoritária, o que pode e o que não pode. Para mim não tem isso. Para mim não tem isso. Eu pago um preço por isso. Agora, eu acho que foi um equívoco da Globo. Tanto é que hoje você não tem humor na TV Globo. E assim, agora, não tem humor na TV Globo. Não tem humor. E assim, o humor hoje, com raríssimas exceções, mesmo na internet, ele é medíocre, quando não é cópia do que já foi feito. Sim. Entendeu? Tem pouquíssimas coisas assim, originais, boas, né? Já, porra, isso realmente é novo. Entendeu? Então, não tem nada que seja assim, epatã, que você diz, caramba, isso é do cacete. Eu juro, cara, eu gostaria muito de ver isso, eu não vejo. E a maior parte das coisas que eu vejo aí, eu já fiz há muito tempo. Mas, Marcelo, tinha uma galera, você falou do humor inteligente, mas tinha uma galera, acho que logo depois não, vocês já estavam no ar, se eu não me engano, que defendiam que o humor popular seria aquele humor de esquete, igual o Zorra Total, que é aquele sempre mesmo personagem, mesmo... Olha, Rafael, o humor, aliás, como tudo na vida, o interessante é a diversidade. Então, não existe o humor certo e o humor errado. Existe o humor engraçado e o humor sem graça, entendeu? Não é humor. Então, eu pessoalmente, eu adorava a Velha Surda da Praça Nossa, alguns personagens. Eu acho que, imagina, né? Qual é o teu prato preferido? Sei lá, lagosta. Então, daqui até o final da vida, você vai comer lagosta no almoço, no jantar. Porra, que merda. Tem dias que eu tô a fim de ver o humor tipo do Jerry Lewis. Cara, é bom variar. A variedade, mesmo nós no Cacete e Planeta, tínhamos uma preocupação de não nos repetir. Sim. Sabe? Pô, a gente fez uma coisa, deu certo, agora eu tenho que fazer uma outra melhor ainda. E eu lembro assim, o mais legal do Cacete Planeta é que, tipo, a gente tava falando dessa política cancelamental. O mais legal é que o Cacete Planeta não discriminava ninguém nem nada. Eles zoavam com todo mundo de grau igual ou maior. Claro, mas esse é o papel do humorista na sociedade. O humorista, ele não pode ter... Cara, o humorista... Rédeas, né? Vamos dizer assim... não tem humorista de esquerda e de direita, não tem humorista. Humorista é humorista, ele faz piadas. É uma forma de ele apontar, né, que o rei está nu. Né? Ele fala sobre as nossas maiores fraquezas. Né? Você faz piada com Mahatma Gandhi. Você faz piada com Jesus Cristo, com Maomé,
com a irmã Dulce, com o que for. Aliás, a irmã Dulce adorava uma piroca. Essa é a verdade. Puta que pariu. É. Cara, que isso, Barba? Barba, tu é muito careta, Barba. Não, eu não sou careta, não. Pelo contrário, eu sempre quis fazer um humor assim mais salgado, só que meus amigos de escola nunca viram potencial nisso. Porra, a gente fazia jingle na época de escola também, paródia de música. Isso é ótimo. E eu assistia muito vocês, né? Então, sabe uma coisa engraçada que eu quero deixar registrada aqui em rede nacional, Marcelão? O tanto de surras que eu tomei por acessar a internet de escada na terça-feira à noite para votar nas enquetes do Cacete Planeta lá sobre os programas que vocês colocavam. Porque assim, meu pai levava meus irmãos para ir jogar bola lá na quadra de jogar bola lá, que meu pai ia toda terça-noite, e eu ficava em casa com a minha mãe. Uhum. Só que eu não ficava em casa com a minha mãe por não gostar de futebol. Eu ficava para assistir o Caceta, por causa das piadas, do humor, que eu levava isso pra escola, pros meus amigos, e também para votar nas enquetes. Mas, mano, quando chegou a conta de telefone lá em casa, lá no meizinho, eu apanhei duas vezes. Uma vez quando eu liguei pro Hugo, lembra do Hugo? Que era aquele... Você ligava pra jogar... pra jogar, Hugo. Pra jogar na televisão, que era o bicho orelhoso. Mano, eu tomei um cacete naquele dia também. Cacete por causa do cacete. Você ligava pro Bozo também? Não sou da época do Bozo, infelizmente. Eu nasci em 92. Tô mais novinho. Foi em 92. Tô. 92. Como é o nome da tua mãe? Ela nunca foi pro Rio, Marcelão. Fica tranquilo. Não, mas eu ia muito a São Paulo. São Paulo tem muita piranha. Aí, mãe, fica a dica, hein? Eu tô até quieto aqui no meu... Tua mãe trabalhou no Café Fotô? Não, infelizmente não. Mas ela ia lá, ela conheceu lá o... A mãe do Rafael eu conheci lá. Minha mãe era do Rio, cara. Era do Rio. Mas mas ela tinha lá... Ela só ia com a agenda marcada. Ela tinha contatinho lá no Café. Ela era da Help. Minha mãe era da Help também. Minha mãe criou 4 filhos. Eu fui militar, velho. Aí me jogaram para o Forte Copacabana, no último ano antes de ele virar o Museu de História. Então eu ficava preso lá, ficava um mês inteiro preso olhando a Help. Aí aquilo ali, a Help é brincadeira, era uma boate que tinha em Copacabana, que no começo era da garotada, só que depois veio uma garotada não muito religiosa ali. As meninas também não de religião definida. Entendeu? E eu olhava assim para Help preso no quartel. Aquele bando de macho. Não, era longe, eu só dava para ver o letreiro. Mas aquilo dava uma sensação de liberdade, tipo preso, sábado à noite preso. Aí eu ficava vendo a Help ver aquela galera lá e falava, puta que pariu. Aquilo foi um assassinato cultural. Eles fecharam, demoliram a Help para fazer o Museu da Imagem do Som, que nunca ficou pronto. Isso que eu ia te perguntar, ficou pronto afinal? Não tá. É uma obra lá, virou um esqueleto. É a maldição das piranhas. Aquilo ali deve ter muita vela preta ali por causa da... Não, houve uma maldição das piranhas. Porque lá era um lugar que você podia levar um turista, entendeu? Não, chegou uma época que só tinha turista ali, né? Era turista. Só tinha turista. Mas para mim, preso, no meu caso, preso num quartel, eu olhava e via assim, porra, a galera do sábado à noite de carro, da Liberdade, negócio da Help, eu preso. E por que você foi servir o exército? Eu fui voluntário. Tá de sacanagem. Não. Vai gostar de homem assim, Aí você era aquele cara que toda hora deixava cair o sabonete naquele banho coletivo? Não, cara, não deixava cair não, mas é sério, no chuveiro tinha um monte de sabonete no chão. Porrada de sabonete, cara. Eu fiz um quadro. Mano, unha do pé. Eu fiz um quadro desse pro Cacete Planeta, que aí eu caí o sabonete no chão, eu falava, eu vou pegar, mas é a última vez, hein? Mas é sério, tinha um sabonete lá no chão, aí tinha que esperar todo mundo ir embora, aí eu ia um a um catando o sabonete. Meus amigos do exército, por favor, é sacanagem, brincadeira. Que a gente já tem um grupo até hoje. Uma vez num vestiário coletivo desses aí, né? Eu lembro até hoje, eu tava participando da pegadinha gincana do Silvio Santos, eu acho. Aquela língua do povo e tal. Aí tinha um vestiário lá. Mano, o sabonete caiu, né? Aí
Eu tenho a sorte de ter a unha do pé, do dedão do pé muito grande, que eu deixo ela grande mesmo, e sempre me perguntaram o porquê Pra da quê? unha grande. Porque Eu Passar o peguei o tabanco? sabonete com a unha, meu camarada não acreditou. Eu peguei a unha do pé, finquei no sabonete, assim, tipo... credo, velho. Cara. Eu fico imaginando a cena. Esse cara ele assalta banco com a unha do pé. Não, se um dia você tem que parar e conversar com esse cara para escutar as histórias dele, você vai chorar de rir. Nem vocês do Caceta tiveram tantas ideias ou passaram o que esse cara já passou. Ah, você é louco, esses caras aí, eles têm maior história, maior respeito poder falar com o Marcelão. Mas vocês são Eu casos reais, vocês são os teus contos são fatos, aconteceram Dele mesmo. também. Mas eu vi também, cara. Cara, O cara dormir e acordar com os punk na Bahia? Cara, Pô. eu fui ao Afeganistão de verdade atrás do Osama Bin Laden. Eu tenho medo de perguntar, é sério? Hã? Eu tenho Oi? medo de perguntar. É sério? Passou Foi no fazer Fantástico. matéria? Mas foi fazer matéria? Vocês fizeram vários exterior, vários... Eu fiz, mas eu tinha um quadro depois do Fantástico que era só meu, chamado Pacato Cidadão. Eu só ia para lugares malucos, em missões doidas. Coreia do Norte, essa porra toda. Ideia sua ou a Globo Viu falou, não, esse é o maluco que a gente vai mandar? Não, a ideia é minha. Eu vendi essa ideia para a Globo e fui para os lugares mais doidos do mundo. E fui no Afeganistão. Caralho. Atrás do Osama Bin Laden. Eu cruzei o Afeganistão de norte a sul. De vidas passadas, que você tava pagando? Cara, foi do caralho. Tive no Irã. Eu vi o Cabrini lá, o cara no Afeganistão, dizendo... Não, mas eu ia fazer essa... mato agora porque... Eu fui... Você lembra quando teve o show do Roberto Carlos lá em Jerusalém? Sim. Eu fui com um cajado e uma bata azul que eu falei que ia nascer uma perna nova no Roberto Carlos. Essa era a minha... E eu ia fazer uma caminhada no Mar da Galileia com o Roberto Carlos de perna nova. E a perna velha dele, ele ia vender as lascas de pau, as lascas, Perna Santa. para uma obra beneficente. Essa era, porra, saiu na cara do caralho. E é isso aí, meus e minhas lindas. Estão gostando desse bate-papo? O Marcelão tem várias histórias para compartilhar com a gente aí. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir para você aí que nos assiste, deixar o seu joinha, compartilhar com seu amiguinho, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. E não podemos deixar de mencionar a Marketing Animado. A Marketing Animado é uma produtora audiovisual completa, localizada aqui na Brigadeiro Galvão, no centro de São Paulo. Certo? O pessoal da Marketing Animado vai poder ajudar vocês aí na sua produção audiovisual, na gestão das suas redes sociais, na elaboração da sua identidade visual. O que você precisa no digital, a Marketing Animado consegue ajudar você aí, tá bom? Então não perde mais tempo não e venha fazer o seu podcast, sua gravação de videoclipe, seu ensaio fotográfico e tudo mais que você precisa para tirar suas ideias do papel, vem aqui na Marketing Animado que eles vão te ajudar, tá bom? Marketing Animado e Switch TV é nóis. E vamos voltar nesse bate-papo incrível aqui com um dos maiores humoristas aí, um ícone do humor brasileiro, certo? Marcelo Madureira. E Rafa, antes de entrar Só queria fazer um reparo. Oi. Humor mundial, brasileiro, né? Humor mundial, um dos maiores humoristas desse mundo, certo? Não é um dos maiores, não, o maior. O maior humorista do mundo. Vocês, ele tá razoável. Madureira. Melhorou agora? Ficou bom? Agora tá bom. Da altura? Tá adequado. Antes da gente entrar no nosso intervalo, o Marcelo estava comentando das experiências internacionais dele, mirabolante, né? Cara, você chegou a conhecer o Kim Jong ou não? Entrevistá-lo? Não, ele em pessoa não. Mas eu fui visitar a múmia do Kim Song-il, né, que foi o primeiro presidente. A Coreia do Norte, cara, não tem nada demais. É só uma experiência. É como você passar uma semana dentro de um grêmio da USP, entendeu? Da minha época. Similar. É, uma coisa meio stalinista. É que, na real, a Coreia do Norte é bem parecida com a Coreia do Sul, só que fica no norte, né? What the fuck? Não, é uma... Que susto! A Coreia do Norte é uma merda. Tem os Odins lá? Usei. Não, mas não tem essa cara, de trocar nada por nada, cara.
Os caras lá, os habitantes do comum na rua, não pode fazer nem eye contact com você. Não pode, não pode. É realmente um regime de grande opressão. É maluco, um troço. Eu queria ter uma experiência stalinista. E aí eu fui para lá, mas, cara... Guia o tempo todo atrás de você? Guia o tempo todo, não só 2 guias, um filmando tudo que eu fazia, e o outro guia propriamente dita, era uma mulher, tinha um motorista. É um país, assim, do ponto de vista, assim, a televisão é impressionante, a lavagem cerebral na veia o dia inteiro, é a melhor parte. Voltaria, desses países que você visitou, nesse programa, teve algum que você voltaria ou, cara, valeu, nunca mais? Não, o próprio Afeganistão é um país interessantíssimo, muito embora agora está inviável para ir, né, por causa do Talibã. O Irã é um país interessantíssimo, apesar de se manter teocracia, o povo lá é muito legal. O povo é legal, principalmente classe média, as pessoas de classe média são muito legais. Isso é uma grande diferença assim, nos países, né? A população, porque assim, por mais que o governo seja escroto, ou o governo tenha ali suas barreiras, se a população for agradável, a população for aberta a estrangeiro, cara, você vai ter uma experiência maravilhosa no país. Não, e quando eu fui do Irã, esses lugares todos onde eu fui, não havia turista. Então eu era uma aves rara, eu parecia o Mickey na Disney. Era a mosca branca passando. Não, todo mundo tinha que tirar retrato, entendeu? Todo mundo achava tudo muito... O que eu estava fazendo lá? E eu tenho... uma das coisas legais que eu fiz foi o Pacato Cidadão. Eu estive em Cuba, cara, e eu arrumei lá em Cuba um cara que era sócio do Che Guevara. Então, eu andava em Cuba com o Che Guevara para cima e para baixo. Só que o meu Che Guevara era mó pinguço, cara. Ele vivia canear. Então, era muito engraçado. E eu tratava ele como Che Guevara. Ele respondia, Che Guevara e tal. Foi muito engraçado. Um personagem para turista ou ele Não, ele é um cara parecido que você... Era um desses caras na rua que era os corpos do Che Guevara e tira foto com o turista. Tá. Aí eu cheguei para ele, vem cá, eu dou um tênis e um desodorante para você ficar 15 dias trabalhando aqui comigo. Aí eu negociei, ficou só por um tênis. Não era nem um par, o pé direito do tênis. Vem cá, meu amigo, voltando um pouquinho de planeta, quando vocês criavam um personagem, eram todos que criavam ou cada um criava? Como era a liberdade de criação? Um Massaranduba, um seu A sistemática de trabalho assim. A gente passava a parte da manhã todos reunidos lá na nossa sede, aqui em Ipanema, todos juntos, criando ideias, que iam sendo anotadas ali, né? Aí, antes de sair para o almoço, a gente pegava aquelas ideias todas, as boas, evidentemente, e dividia. Eu trabalhava com o Hubert, o Reinaldo trabalhava com o Cláudio Manuel, o Bussunda, o Cláudio Beto, o Bussunda, o Cláudio e o Hélio faziam uma trinca. E aí, a parte da tarde, cada um desses grupos ficava desenvolvendo aquelas ideias da manhã. Entendeu? E você tinha aquele problema, o programa do Caceta, ele era semanal, mas ele chegou a ser diário alguma vez, não? Não, diário não. Sempre semanal, né? E como é que era trabalhar com essa galera toda? Imagina, não tinha igual o Titãs, imagina, 7 cabeças, 8 então, cabeças. Mas eles tinham um tempo maior ali, né? A gente já se dava há muitos anos. O Bussunda praticamente eu conheço desde criança. Né? Apesar de só ter entrado depois no projeto, né? Não, mas, por exemplo, naquela colônia de férias judaica que eu era monitor, ele era meu colunista. E os irmãos dele, mais velhos, o Sérgio, o Barcos, eram muito meus amigos. O Cláudio Manuel era meu colega de escola. Né? O
o Hélio e o Roberto, a gente se conheceu na escola de engenharia, né? E o Hubert e o Reinaldo, a gente conheceu quando eles foram inaugurar o Planeta Diário. Eles chamaram a gente para ser colaborador do Planeta Diário. E nessa época, eu já dava uma mão para eles. Lá eu sempre tive muita afinidade com o Hubert, né? Tanto que eu e ele, até hoje, escrevemos o Agamenon Mendes Pedreira, e durante 25 anos a gente escreveu direto no Globo, depois andamos pela Veja, andamos pelo Antagonista, e agora a gente está no Substack, o Agamenon. Quando tu virou e falou para tua família que você ia trabalhar com comédia, com arte... Vou largar a faculdade... Não, ele já era formado, dava na PNDS. Não, eu já era... Não. Eu já era grande, já era casado. Grande. Como que tu avisou tua família? Vou largar meu emprego estável no BNDES para minha... Olha, houve um critério muito simples. O primeiro salário que eu ganhei na Globo devia ser mais de 4 vezes o que eu ganhava no banco. Aí foi fácil de convencer todo mundo. Não, eu não tenho que convencer ninguém. Na verdade, é engraçado, é verdade o que eu vou falar. No meu último dia do BNDES, eu tive quando eu fui lá passar o meu serviço, que eu trabalhava no filé mignon do BNDES, eu trabalhava no departamento de planejamento. Era o máximo, né? Eu gostava do que eu fazia. E no último dia eu tive uma crise de choro, porque eu me sentia assim, puta, fracassei. Porque eu queria ser presidente do BNDES, eles me mandaram estudar na Itália, eles investiram em mim pra caramba. E até hoje eu tenho esse meu lado, né? Eu sou um cara, eu faço um videocast com a Dora Kramer, o Márcio Fortes e o Pedro Paulo Magalhães toda quarta-feira, tratando de política. Eu sou fellow da Casa das Garças, aqui um think tank aqui do professor Baixa, do Malan, do Arminio Fraga, aqui no Rio de Janeiro. Eu participo de debates, discussões e tal. Esse meu lado de tecnocrata, digamos assim, engenheiro, economista e tudo mais, isso eu nunca abandonei. Eu gosto. E aquela pergunta que eu estava falando, a gente estava perguntando para você em off, Marcelo Madureira, como é que é o dia a dia do Marcelo Madureira? Ele é mal-humorado? Ele tem um mau humor? Os humoristas, não é que eles sejam mal-humorados, os humoristas são pessoas normais, né, como todo mundo, e tem seus dias bons, seus dias ruins, e normalmente não são palhaços 24 horas por dia. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, os amiguinhos deles iam brincar lá na minha casa, e eles, nossa, teu pai é tão sério, teu pai... Porque, cara, eu faço humor quando eu estou trabalhando, né? E às vezes, se estão vendo na nossa conversa aqui, às vezes assim, eu falo coisa séria, às vezes eu faço uma coisa engraçada, mas assim, eu estou trabalhando aqui. E não é assim, não estou fazendo um tipo aqui, não estou fazendo uma caricatura de mim mesmo ou uma persona. Esse é o meu trabalho, esse é o Marcelo Madureira que vocês estão vendo aqui. Né? É um cara que pula, às vezes as pessoas duvidam, né? Porque o meu tipo de humor, eu falo as coisas mais malucas sem rir, como se fossem as coisas mais sérias e mais importantes do mundo para mim. E isso faz parte do meu estilo. As pessoas que tentem descobrir quando eu estou falando a verdade, quando eu estou sacaneando, quando eu estou mentindo, quando eu estou inventando, esse é o jogo. Entendeu? Mas, não, mas só respondendo, o do Conclave é sério, tá? Ele não estava inventando, claro, só para fazer essa observação. Não, eu estou no Conclave, eu estou aqui trancado no Vaticano. É que eu tinha combinado com vocês esse bate-papo. É verdade. E eu sou homem de palavra, mas aqui, neste momento, agora, eu estou aqui com um cardeal, né, praticando a felação, né? Um ato de fé, ele está aqui. E você veja que, por mais que ele esteja praticando a felação no meu genital, eu consigo manter, né? É óbvio que eu tenho uma sensação sexual, assim,
mas eu consigo dividir o meu corpo e ter uma conversa com vocês. Não ejaculei ainda, né? E Marcelo, algum dos teus filhos puxou essa veia humorística, esse teu lado? Não. Não tem. Eu tenho um neto que eu acho que ele leva jeito. Eles nunca implicaram com você quando criança, do tipo assim, pai, você falava, fez o dever, ele, não vou fazer, entrava respondia estilo Marcelo Madureira? Você não sabia se era verdade? Pelo contrário, eu estudava com os meus filhos, hoje eu estudo com os meus netos. Eu botava, eu enquadrava, é outra história. Enquadrava, botava para estudar, tem que ter nota. E hoje eu estudo com os meus netos também. Isso é de extrema importância, essa presença, né, nos estudos. Porque assim, apesar de você ter o seu trabalho, é aquilo que você falou, pô, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha comédia ali, o meu papel, quem eu sou no trabalho, mas eu também tenho o Marcelo pessoal, o pessoa físico, o Marcelo pai, o Marcelo avô. Imagina, Não, pra você ver, minha mulher é psicanalista. Eu sou mais séria desse mundo. Entendeu? Você nem gosta, né, de uma análise? Faz análise há tempos já, assumidamente. Não, ela desistiu de me entender. Quantos analistas você já enlouqueceu? Eu já tive, 1, 2, 3... Eu estou no meu quarto analista. Eu faço análise desde os 18 anos. Mas na minha família, todo mundo fazia análise. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus irmãos. Você sabe que os 2 psicólogos lá no Sul, eles viraram assim para minha ex-namorada e falaram que o sonho deles era tratar de mim, que eu seria um desafio para psicologia. Ah, mas você é um desafio, falei, só olhar para você. Eu não sei que honra. Eu já estive... Faça um cubo mágico na mão do Daltônico. Eu já fui várias vezes apresentado em congressos de psicanálise. Mesmo como exemplo? Como contra-exemplo, né? Mas se o corpo dele for doado para os estudos, o cérebro vai ser uma coisa inusitada de explorarem, de estudarem. Oh, meu Deus. Eu cada vez... É curioso isso, Guilherme. Cada vez eu me acho tão maluco quanto todo mundo. Talvez eu seja um pouco... Não. Talvez eu seja um pouco mais perspicaz. Sabe qual é a diferença do artista para as outras pessoas? É que ele vê primeiro. Só isso. Ele vê as coisas primeiro. E por isso que as pessoas se identificam com o trabalho dele. Então, imagina que eu estou olhando aqui o teto da Capela Sistina, pintado pelo Michelangelo Buonarroti. Estou olhando aqui. E o cara chupando... Oi? O serviço já terminou ou ele continua aí? Ele continua aqui. Esses caras velhos, eles demoram muito na prática do sexo. Mas que eles não podem perder dentadura, eles têm que tirar a dentadura. Eu peço para tirar, para dar uma sensação melhor, claro. Né? Mas eu estou assim, o teto da Capela Sistina aqui em cima... É obra genial do Michelangelo. Agora, todo mundo que olha se deslumbra, claro, porque é uma identidade, é uma comunicação. Agora, ele concebeu e executou aquilo. E faz dele o artista. Sim. Um humorista não deixa de ser um artista. Eu queria só voltar um pouquinho também no Cacete Planeta. Vocês, cara, lançaram... Não foi só a televisão, vocês lançaram... discos também, né? Discos, livros. Quem não sabe, Google. Shows. Fizemos de tudo, cara. Shows vocês no Jazz Mania. Eles lançaram um LP. Legal. LP preto com vários no meio. Era vinil, né, cara? Era vinil. Mas da o onde vinil era ideia, preto com buraco no meio, por quê? Porque você tinha que botar na vitrola. Mas por que? De onde saiu essa ideia de cantarem? De fazer show, pô? Porque a gente, quando trabalhava, a gente fazia muita paródia, era muito lúdico o nosso método. Então tinha um violão sempre, e aí a gente ficava assim, aí fazia uma musiquinha,
fazia uma paródia, fazia uma coisa, bolava um número. E aí um dia um amigo nosso, que era produtor de show musical, foi um dia lá no escritório e viu... Era o Mu? Não, foi o Paulinho Albuquerque. Ah, tá. Paulo Albuquerque. Que era genial, trabalhava com grandes nomes da música popular brasileira. Ele viu a gente fazendo aquilo ali. Ele falou, vocês têm que fazer um show com isso, cara. Porra, o Bussudo imitando o Tim Maia era genial. O Hubert imitando o Paulo Francis era genial. E a gente fazia assim, de sacanagem, fazia ali, como a gente está aqui, entendeu? Uhum. Aí ele viu um dia, não, vocês têm que fazer. E aí a gente foi pro Jardim Mania. Foi pro Fazia o que a gente fazia trabalhando, entendeu? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é essa menina que vem, que passa. Era impagável, eles cantando mãe, vai. Hoje estaria todo preso, né, Marcelo, pelo jeito. Preso por quê, cara? Não, eu sei, eu tô falando cancelado. Pra mim é muito importante estar batendo esse bate-papo com vocês aí, não só pelo viés humorístico que eu sempre tive comigo, assim, sempre gostei, mas por né, ter pego muita referência assim do estilo do humor e eu considero assim, óbvio, nós tivemos inúmeros humoristas ao decorrer da história do Brasil, começando lá pelo Mazzaropi. Não, antes, Gregório de Matos. Se você pegar Barão de Itararé. A gente teve a geração do Chico Anísio, que foi um tipo de humor ali. Sim, e a Jô Soares, Zé Vasconcelos, Golias. Sim. Entendeu? Golias, pra mim, é o meu ídolo, cara. E aí, depois, o Cacete Planeta, continuando ali no segmento, veio o pessoal do Hermes e Renato, por exemplo, que eu também acompanhei eles. Então você vê... Estiveram, o Suter teve aqui, o Bruno Suter teve que é o criador, um dos criadores do Hermes e Renato, ele citou vocês. Não, eu admiro o Hermes e Renato, porque eles abriram, assim, eles construíram um caminho próprio. Isso que eu acho legal. Eles construíram uma proposta deles. E eles são muito seus fãs. Então, mas por portas abertas, assim... Mas já é passado. Oi? É passado já, entendeu? Não, sim, mas ele esteve aqui com a gente 1 mês, 2 meses atrás, e ele citou vocês, inclusive encontrou com vocês uma vez no Bial, só que ele ficou sem jeito de falar, ele ficou com assim, medo, eu acredito, vocês eram assim, ídolos para ele. Existem pessoas que abrem portas para que a gente possa passar por essas portas. Então, no quesito humor, o Cacete Planeta, todo o trabalho que vocês fizeram para mim, foi uma grande abertura de portas para toda uma geração de humor nova que veio, incluindo o pessoal do Hermes e Renato. Só que hoje em dia, todo esse trabalho eu sinto assim que meio que está perdido, principalmente do humor, por causa do que a gente está falando, né? De lacração, disso, daquilo, de não pode, politicamente correto, não pode mais fazer piada. Pois o Léo Lins, o humorista que trabalhou com o Danilo Gentili, ele está sendo massacrado, porque ele tem de processo. Não, a maioria hoje dos humoristas é processo até o talo, irmão. Acho que não tem nenhum humorista hoje que não tem uma gama de processo. Você não pode fazer piada com nada, você não pode fazer piada com a chuva, porque teve gente que sofreu... Pois é, alguém ganha dinheiro com isso, a começar pelos advogados. Sim. Então, cara, é isso, entendeu? O trabalho, o pessoal do Pasquim, por exemplo, os humoristas, não só do Pasquim, mas aqueles humoristas que viveram os piores anos da ditadura, eu só peguei o finalzinho. Você está falando de uma época militar. Mas ele pegou a época. Não, mas esses caras... Naquela época que você tinha que ter coragem. Porque naquela época você apanhava. Né? Hoje não, você apanhava, você ia pra cadeia. Era coisa... o pau comia, entendeu? Você tinha que ter muita coragem. Né? Milor Fernandes, Jaguar, Ziraldo. Todos eles, Redi, Enfio, sabe? Todos eles, cara, eram pessoas de muito... coragem, arrojo e senso de dever. Principalmente coragem, porque o Jô Soares, no programa dele, ele tinha um personagem que chamava o Gandola. Eu vou chamar o Gandola. Naquela época, velho. Não, o Jô é genial.
né, eu vou chamar o Gandola. Puta, ele era muito doido naquela época. Jô era meu amigo. O Jô era uma pessoa incrível. O comediante, ele usa a comédia para falar a verdade, entendeu? Essa é. Sabe o que eu acho? Assim, é que hoje em dia qualquer um acha que pode fazer humor, né? Fazer comédia. Eu acho que, deixando a modéstia de lado, mas o que tem em comum essa turma toda? A gente tem uma determinada erudição, entendeu? Se você pegasse o Cacete e Planeta lá, cara, todo mundo, todos até hoje, são leitores vorazes, assim, de ler, assim, o Milor Fernandes. Mas, cara, você tem que ter uma formação cultural sólida, sabe? Para poder realmente... Hoje, cara, as pessoas não sabem nada de porra nenhuma. Então, como é que você vai fazer uma interpretação humorística, né, da realidade, que hoje é mais desafiante ainda? Hoje o mundo realmente é extremamente desafiante. Se você não tem uma bagagem sólida, Sim. cultural, erudita, vasta, né? Você tem que conhecer tudo. E música. Quem que você mais acompanha dos humoristas atuais? Você acompanha algum? Você é fã de algum? Não, não, eu tenho alguns que eu gosto. Eu gosto do Daniel Furlan. Eu gosto daquele menino, o que faz o Vral, como é o Caíto Maine. Tá. Caíto Maine eu gosto. Marcelo, entrando para os finalmente no nosso programa, tá na hora aqui do momento coach que a gente brinca assim do Marcelo, né? O Marcelo vai olhar para a câmera é tua, você vai passar aí uma mensagem para a galera de casa e já aproveitando também uma mensagem aí sobre as suas redes sociais, os seus projetos. Seu jabá. Entendeu? Agora é o momento Marcelo Madureira na câmera. E o que você está fazendo? Você falou do Agamenon, você falou da rádio. Eu vou falar. Então, antes que eu esqueça, se você quiser encontrar o meu trabalho, né, Raiz, você, toda quinta-feira, Hubert e eu escrevemos do Agamenon no Substack, né? Eu faço toda quarta-feira, aí esse programa é política, mas eu faço algumas coisas engraçadas lá, com a Dora Kramer, a jornalista Dora Kramer, o deputado constituinte Márcio Fortes e o engenheiro Pedro Paulo Magalhães, no My News. Eu estou todos os dias na Rádio Tupi, o Sidney Rezende, eu sou comentarista do Jornal da Tupi, das 18 às 19h30. Rádio Tupi, de segunda a sexta. Não pega a Rádio Tupi, né? Não, mas você pode assistir baixando o aplicativo Super Rádio Tupi. Aplicativo da Fácil acho que a Rádio Tupi só pega no Rio, né? Não, se você tem rádio ainda... Opa, eu ouço no carro, rádio. Então lá é 96.5, mas você pode pegar... Em São Paulo pega também? Pela internet. Não, claro que não. Eu sou o Moraes, consumidor do futebol da Rádio Tupi. Internet. Luiz Penido. Com o De Aranha. José Carlos Araújo. O Penido, De Aranha, o Gerson. De Aranha, Gerson. Meus queridos colegas. Manda um abraço para eles, que eu sou muito fã deles. Vou falar. Adoro eles, adoro. Eu vou falar. Hoje, 9 horas da noite, eu vou para lá. 9 não, 19 horas. Aí hoje você tá falando da Tupi, o que mais? E eu tenho na Tupi um programa chamado Chacundum, que é de música brega. Você falou. Que vai ao ar todo domingo, de 4 às 5 da manhã. Ô, louco. Mas daqui a pouco a gente vai botar ele no site da Tupi e podcast, porque ele é muito legal, é muito doido, cara. Eu faço junto com a Cabanas e um comunicador da Tupi, que é o Sérgio Luiz. Esse programa é malucaço, cara. Esse é totalmente entrevista também? outsider. Pô, entrevistamos. Hoje eu vou entrevistar o cachorrão do Brega. Cachorrão. Caramba, cara, mas de onde saiu essa ideia de um programa desse?
Porque eu sempre curti música brega. Tá. Quem não gosta Semana de Falcão? passada a gente teve com o Odair José. Oi? Quem não gosta de Falcão? Eu adoro um Falcão. Falcão. O Falcão já é um. Eu falo brega de Brega raiz, não brega com Hoje é a Lady é, Gaga do Brega. Paulo Braga, mas muito embora eu gosto muito do trabalho do Falcão. Gosto muito. E uma mensagem de fé e de esperança que eu quero dar a vocês, todos que estão nos assistindo, além de agradecer aqui a paciência e a generosidade do Guilherme e do Rafael, mas também dar uma mensagem. Aí, é do Filipão. Do Filipão. Ai, que doida! Filipão. E você que está me assistindo, eu que estou aqui direto do Vaticano, no momento santificado da igreja, no momento assim da escolha do novo líder do catolicismo mundial, em que eu espero que haja a unção do Espírito Santo que ilumine os cardeais na escolha do Santo Padre e que isso possa dar um rumo à cristandade católica no mundo, né? Mas o mais importante disso, o mais fundamental, né? E que serve para vocês todos, não só seja você cristão, católico, evangélico, seja você muçulmano, judeu, ubandista, né? Praticante de religião afrodescendente, ou kardecista, seja o que for, que você que tenha uma fé verdadeira e profunda, vão todos tomar no olho do seu cu. Sabe as palavras aí. Você já conhece a história do mini pastor Miguel? Tá bombando nas redes sociais, um garotinho de 14 anos? Eu sou dizimista dele. Não, imaginei, por isso que eu quis citar. Porque eu não... In the name of the King. The King of the Power, the Spirit of... Marcelão, cara, foi um prazer receber você aqui na Esvitinha. Eu também. Muito bom. Obrigado mesmo pela sua atenção. Saiba que agora eu posso riscar mais uma coisa da minha lista de vida, que é conhecer um dos cacetes. Ele tava com tesão por você. E poder você não viu meu pau ainda. Você não viu meu pau ainda. Agora, faz uma coisa. Não esquece de mandar o link para eu botar nas minhas redes sociais, para a gente... Claro, maior prazer, cara. Para fazer a difusão. Que mais? Você tem alguma consideração final para passar para o Marcelão, cara? Não, só para agradecer, que eu também sou muito fã deles, eu adoro demais. Você tem o tesão e eu tenho a adoração. Agora, Rafael, tu tem uma maior cara de maconheiro, cara, devo te dizer. Eu? Com esse cabelinho de militar? Porra. Você sabe o bebê da Huggies? Sei. Lembra do bebê da Huggies? O Rafael parece o bebê da Huggies grande. Mostra a câmera do Rafael. Sabe qual é o meu apelido que eles deram? Fala Fofo. Aí o que acontece? A minha filha, eu ligo pra minha filha, e aí, diga Fala Fofo. Eu falo, puta que pariu. Ainda bem que agora o exército tá aceitando mulher. Tá essas tuas tatuagens é coisa de vaposeiro. É tatuagem de hiena, cara. Depois chega e tira tudo. É só pra fazer onda aqui. Só pra mostrar a cara de mal. Marcelo, rapaziada, eu tenho que falar que a gente tá com tempo também aqui, a gente tá... Eu tô aqui, ó. Eu sei. Eu tô atrasado. Só pra gente encerrar, queria agradecer você pela participação, falar que foi muito bom esse bate-papo, convidar você e os outros rapazes também aí do Caceta a participarem próximas vezes aqui com a gente e também em outros programas, se for possível. E queria terminar isso aqui com o nosso lema, na SVTV, é nós ou não é nós, Marcelão? Claro que nós é nós. É nós. É nós. Isso aí, é nós.